Olá pessoal, meu nome é Afonso Porto, eu sou casado com a Cláudia, tenho 2 filhos, Karine e Vitor, e recentemente, para a alegria da família, um lindo netinho chamado Estevão, filho do Vitor. Nesta semana, no Palavra e Reflexão, nós vamos tratar dos seguintes assuntos. Na segunda e na terça-feira, eu estarei aqui com o assunto o conhecimento de Deus. E na quarta-feira, nós teremos a Stephanie tratando do assunto teologia da substituição. Eu gostaria de lembrar, como todos já sabem, pelo período que nós estamos vivenciando na pandemia, essa transmissão está sendo gravada, mas, no entanto, vocês poderão participar do chat. Ok? Então, vamos dar início à nossa reflexão de hoje. Sobre o conhecimento de Deus. Por que nós vamos discutir sobre essa situação, né? Porque o conhecimento de Deus, muitas vezes, ele é baseado no intelecto, no uso da teologia como ferramenta de busca. Não deixa de ser instrumentos bons para isto, né? Mas, quando nós partimos simplesmente do intelecto, quando nós partimos dos conteúdos teológicos, do conjunto de conhecimento que o homem, que a humanidade foi acumulando, isso pode trazer um grande prejuízo no distanciamento da pessoa de Deus, né? E isso também pode provocar nos homens, né, este profundo conhecimento da letra, o gozo pelo conhecimento, o prazer pelo conhecimento, e levar também uma certa arrogância. E vai ainda se distanciando de Deus, né? Então, o conhecimento que nós queremos tratar aqui, o conhecimento de Deus, a princípio, como prioridade, ele deve estar baseado em relacionamento íntimo com Deus através de sua palavra. Então, nós temos a palavra de Deus, que ela é base para a nossa relação com Ele, conhecendo a pessoa de Deus. E também a sua própria palavra vai dizer as diversas maneiras que Deus se revela a nós. Uma delas através da natureza, através de toda a sua criação, e também através dos profetas, quando nós lemos os profetas, e muito profundamente através do seu Filho Jesus. Mas tudo isso que nós estamos colocando neste início, nós temos que colocar isso na minha própria reflexão, e quero até dizer que esse assunto que nós estamos refletindo aqui, hoje, nós, junto com outros irmãos, a gente já vem conversando há algumas semanas sobre a forma, sobre a maneira que nós temos do conhecimento de Deus. Como que nós estamos conhecendo a Deus? Qual é o conhecimento que eu tenho de Deus? Se é um conhecimento baseado em pesquisa, baseado em uma busca incessante pelo conhecimento que já está posto, ou se esse conhecimento ele tem uma base relacional, ele tem uma base onde eu me relaciono com a pessoa de Deus através de devocional, através da sua palavra, através de uma busca pura, uma busca interior, uma busca individual, procurando encontrar Deus através da leitura da sua palavra, através dos seus ensinamentos, através daquilo que Ele coloca para nós. Então, para nós entendermos melhor, o que nós vamos fazer aqui, na verdade, é chamar a atenção para esse conhecimento pessoal, esse conhecimento relacional de Deus, não descartando e não negando o conhecimento intelectual, a busca pela pesquisa, né? Eu, inclusive, coloco que o conhecimento intelectual, o conhecimento através da pesquisa, então nós podemos lançar mão ao conhecimento da obra deste Deus maravilhoso. Mas antes nós temos que conhecer o autor dessa obra, né? E é isso que a gente vem conversando nesses dias. E também nós temos o objetivo de quebrar o mito, né, de que conhecer Deus, buscar a revelação de Deus, estão para aquelas pessoas intelectuais, para aquelas pessoas estudiosas, para as pessoas que têm leitura, como diz os mais velhos, né?
Para mim é muito difícil conhecer Deus, para mim é muito difícil entender o que a palavra de Deus está me dizendo. Então devemos quebrar esse mito, porque qualquer um com o coração puro, com o coração sincero, com o coração aberto, que está disposto a conhecer o Senhor e que se aproxima dele, ele se revela a essas pessoas. Até mesmo aquele que não tem a leitura, que não tem a alfabetização, este também é possível, porque ele pode pela oralidade, ouvindo uma história do netinho lendo, ouvindo alguém lendo para ele, ouvindo através de instrumentos que nós temos hoje, onde é possível fazer, ouvir a palavra de Deus. Tudo isso é possível. Por que é importante colocar isso? Para justamente quebrar esse mito, que eu sempre tenho que depender de alguém para buscar esse conhecimento e para relacionar com esse Deus maravilhoso. Nós estamos falando de um conhecimento pessoal. E quando é apresentado uma pessoa para mim, independe da minha habilidade, independe das minhas capacidades intelectuais para desenvolver um relacionamento com esta pessoa. Assim é o nosso Deus. Quando ele é nos apresentado, então cabe àquele na qual foi apresentado desenvolver esse relacionamento. E nós vamos desenvolver esse relacionamento através da palavra. Porque uma das maneiras que é apresentado para nós esse Deus é através de sua palavra, através das Escrituras. E nós podemos, a partir dela, nos debruçar com o coração aberto, buscar o aprofundamento nesse relacionamento, né? Então, estou esclarecendo aqui que pode ser para qualquer pessoa. E mais ainda, incentivar essa incessante busca do conhecimento de Deus. Porque nós estamos falando de uma pessoa, mas que é uma pessoa totalmente diferente de nós. Tudo bem que nós somos suas criaturas, hoje nós somos filhos por reconhecê-lo como Pai, mas Ele é Deus. Ele tem todo o poder. Isso são os atributos de Deus. E Ele é infinitamente para que eu possa conhecê-lo constantemente. Então, sempre estarei conhecendo a Deus. Não tem um momento que eu chego, já conheço tudo de Deus. Eu já conheço Deus profundamente. O nosso desejo é de continuar conhecendo a Deus em sua profundidade. E sempre nós teremos na pessoa de Deus algo para conhecer dele. E ele sempre terá algo para se revelar a nós. Então, um dos objetivos é justamente nessa reflexão, é incentivar, criar um desejo em todos nós, para nós buscarmos essa comunhão íntima com o Senhor e conhecê-lo através da revelação dele para conosco. É ele que se revela a nós pela sua misericórdia. E isso todos nós temos acesso. Deus é acessível a todos. Apesar do seu poder, apesar da sua grandeza, aí está o grande amor de Deus. De que Ele está para todos. Ele está à disposição de todos aqueles que desejam conhecê-lo, né? Esclarecer que o conhecimento devocional ele pode ser feito através da leitura. E eu estou dizendo, inclusive, também para aqueles que não são alfabetizados. Apesar de hoje nós termos, graças a Deus, no nosso país, um nível de alfabetismo quase zero, né? De analfabetismo quase zero, mas ainda existem algumas pessoas que não tiveram acesso, mas eu quero dizer para essas pessoas que a Deus ela tem livre acesso. E não é a ausência da letra, não é a ausência desse conhecimento que vai impedi-la dela buscar ao Senhor, dela conhecer este Deus maravilhoso. Por que é muito importante estar colocando isso? Porque nós sabemos também que há um grande conhecimento nos dias de hoje, né? O conhecimento tornou-se hoje algo satisfatório para as pessoas. Então, muitas vezes se utiliza até da pessoa de Deus dentro deste conhecimento intelectual, tentando uma satisfação da alma, tentando uma satisfação humana. E muitas vezes nós podemos nos perder nisso, né?
querer encontrar Deus, que é uma pessoa, através das letras, através do intelecto, através da teologia. Tudo isso é importante. O nosso intelecto foi criado por Deus, a nossa capacidade de aprendizagem foi criada por Deus, a nossa capacidade de ensino foi criada por Deus. A nossa reflexão aqui é colocar estas coisas no seu devido lugar. E dar acesso, deixar claro que o conhecimento pessoal de Deus, todos nós temos acesso. E quero encorajar também aqueles que têm a oportunidade de estudar através da pesquisa, através da teologia, que o faça. Mas a nossa atenção, ela deve estar. Qual é o nível de conhecimento pessoal que eu tenho com Deus para eu ter a garantia de não me enveredar por caminhos cujas filosofias podem me afastar do Senhor, né? Um conhecimento relacional, um conhecimento pessoal de Deus, que nada pode me separar. Porque quando nós temos relacionamento com a pessoa, nós conhecemos dela algo que ainda não é conhecido do outro, ainda que não está expresso ao outro, porque à medida que nós nos relacionamos com alguém, nós vamos conhecendo cada dia mais esse alguém. Vamos entrando nos seus recônditos, vamos entrando na sua intimidade e vamos conhecendo coisas que muitas vezes não está exposto no acúmulo de conhecimento que está aí. Obviamente que nós temos a obra do Senhor. Nós temos as ações deste Deus maravilhoso. E com certeza, essas ações, esses instrumentos são bastante favoráveis para nós conhecermos, né? O que Deus pretendeu com essa ação, o que Deus pretende ainda realizar, né? Com essa grande criação que Ele teve, né? Com todas essas maravilhas que Deus colocou. Então aí eu estou olhando para as maravilhas de Deus, para a criação de Deus. Então eu posso caminhar no intelecto, eu posso caminhar na busca, na pesquisa, na teologia. Outra questão muito importante também, que é necessário que eu tenha esse desejo, aqueles que têm essa habilidade, aqueles que podem fazer isso, aqueles que têm esta condição, também não se acomodarem de não ir em busca de outras ferramentas. O que nós estamos chamando a atenção é que nenhuma dessas ferramentas terá resultado se eu não tiver um relacionamento profundo com Deus. Tá? Porque muitas vezes eu tenho conhecimento sobre Deus. Posso falar muito sobre Deus, falar de suas características, falar dos seus atributos, falar de sua criação, falar de suas intenções, mas dele e da pessoa dele. Isso flui através do conhecimento que eu tenho desta pessoa, do relacionamento que eu tenho desta pessoa. Eu posso falar de Deus sem ter Deus. Há muitos teólogos que são profissionais de teologia, que estudam sobre as religiões, que estudam sobre Deus, e muitos deles são ateus. E muitos deles não conhecem Deus na sua intimidade. E estes não podem transmitir Deus. Ele pode transmitir conhecimento. E nós fomos chamados para levar boas novas. E essa boa nova é uma pessoa. E nós só podemos levar essa boa nova, nós só podemos transmitir essa boa nova se nós conhecermos a pessoa e não sobre a pessoa. Então isso deve ficar muito claro na nossa reflexão. Pode ser que eu não ensine nada aqui, mas o que eu quero deixar muito claro é isto, é o incentivo, a motivação que nós devemos ter para nós debruçarmos na palavra do Senhor, na nossa comunhão com Ele, no nosso devocional, diversas maneiras de conhecer esse Deus. E até mesmo nas nossas relações entre a comunidade, nas relações entre os irmãos. E quando eu tenho o conhecimento da pessoa de Deus como foco, com certeza, todas as outras coisas, elas podem servir como ferramenta.
inclusive os nossos relacionamentos pessoais entre os irmãos, né? Qualquer pessoa também pode fazer uso da pesquisa, né? Pesquisar pesquisas que outros já fizeram. O que outros já ouviram de Deus, né? Eu posso também ter isso, né? Eu posso saber quais foram as revelações que outros irmãos tiveram de Deus para compor a revelação que eu estou buscando, né? Qual a percepção do outro da pessoa de Deus? E dentro desse conhecimento também, qual é a concepção dos fatos, das ações, né? Entender como que Deus está conduzindo a história. Porque toda a nossa história, ela é conduzida por Deus. A nossa história está em Deus. Então, quando nós falamos desta história, nós podemos lançar mão deste conhecimento. Nós podemos lançar mão de instrumentos como livros que outros irmãos escrevem. E quero incentivar aqui a leitura. Quero incentivar a busca através da leitura, através da comunhão entre irmãos, e da comunhão entre as pessoas para conferir o que Deus está provocando nesses dias, como que Ele está conduzindo todas as situações desses dias, né? E esse conhecimento de Deus que nós queremos enfatizar aqui é o conhecimento em sua intimidade, que traz equilíbrio nessa nossa caminhada, né? De nós não nos tornarmos preguiçosos no sentido dessa busca de Deus, então de acreditar que apenas através da minha oração, da minha leitura devocional, eu esteja crescendo nesse conhecimento de Deus. Eu devo também buscar outras maneiras, desde que eu tenha como base este conhecimento pessoal, esse conhecimento aonde eu busco ali de Deus as minhas concepções. Então, uma das dicas que nós podemos dar aqui, através da leitura, antes que você faça qualquer busca, nós estamos experimentando isso no nosso grupo de estudo, entre alguns irmãos nessa semana, e está sendo muito bom, porque agora nós estamos experimentando fazer essa busca através da palavra de Deus, sem lançar mão de outras ferramentas, que eu já disse que nós não estamos negando-a, mas nós estamos experimentando essa busca do conhecimento da pessoa de Deus, aonde você pode fazer as suas próprias anotações. Então, uma dica é você começar com um livro pequeno, com um texto pequeno, com um capítulo, lê-lo na sua totalidade, este texto, né? Onde ele tenha o início, o meio e a sua conclusão, e você vai lendo, relendo e fazendo as suas anotações, sem lançar mão de outras anotações feitas por outro. Isto eu estou dizendo de uma maneira de nós aprofundarmos o nosso relacionamento com a pessoa de Deus através dessa estratégia de estudo, né? Eu estou lembrando aqui das nossas experiências entre esse grupo de irmãos, que todas as vezes que nós estamos fazendo esse exercício, o primeiro desejo já é ir no Google, né? Porque o Google, apesar de ser uma ferramenta muito boa de busca, ela acaba colocando as coisas fora do lugar. Porque não possibilita, inclusive, nós experimentarmos esta busca da revelação de Deus, de ouvir Deus. O que Deus quer me falar através deste texto, né? Então, eu não estou aqui, mais uma vez, é muito cuidado todas as vezes que a gente está analisando ferramentas, porque, na verdade, essa reflexão aqui é também de análise de ferramentas. Eu não estou aqui negando e dizendo que é ruim, mas se nós não soubermos usar, ela pode ser muito perniciosa. Porque ao invés de nós ouvirmos Deus, nós estamos ouvindo o Google, né? Nós estamos ouvindo uma ferramenta informativa que traz informações. Mas nós precisamos de buscar a informação que traz vida, e esta informação que traz vida é a palavra que está expressa nas Escrituras,
onde a pessoa de Deus está nela e Deus vai nos revelando e tornando vivo isto em nós, que é a diferença da palavra viva. Quando nós estamos falando de palavra viva, são essas palavras, é a informação, mas com o espírito do autor nela, trazendo vida para nós. Então, mais uma vez, corremos o risco de usarmos da pesquisa, usarmos do conhecimento intelectual para buscarmos resposta e deixamos de ouvir a Deus. Então, é uma dica hoje, com tanto conhecimento à nossa disposição, o que acontece? A gente já tem a tendência de correr logo para a busca. Nós já temos a tendência, e eu posso dizer isso de experiência prática, né, por ser uma pessoa da área da educação, da área da pesquisa, tudo tem que ser pesquisado, tudo tem que ser provado, né? Então, a gente tem uma tendência muito grande para isso. Mas nós precisamos de nos achegar àquele que criou todas as coisas, aquele que criou o meu intelecto, o que ele pensa sobre isso, o que ele tem a me dizer a respeito disto. É essa experiência que nós estamos buscando e que nós estamos incentivando a cada um de nós, cada um que está participando desta reflexão, que está ouvindo esta reflexão, refletir sobre isso e começar a colocar em prática, né, a esta busca. Né? O conhecimento de Deus em sua intimidade tira a arrogância do saber. Então, uma das coisas que infelizmente a gente observa é uma certa arrogância quando algumas pessoas que estão na ausência deste relacionamento íntimo com Deus e muitas vezes utiliza-se da própria obra de Deus, do próprio chamado, da própria proclamação do Evangelho, acaba se profissionalizando, né? E acaba, então, deixando de trazer essa vida. E muitas vezes, né, nestas expressões do ensino, da informação, vai dentro de si a arrogância. Porque o conhecimento, ele é uma busca incessante do homem, né? E isso enche o nosso ego. É muito bom ter conhecimento de tudo. É muito bom saber das coisas, né? É muito bom quando as pessoas comentam sobre o assunto, você já tem algo para falar a respeito. Quando alguém pergunta alguma coisa, você já tem a resposta. E mais, muitas vezes quando sai alguma discussão, quando tem alguma dúvida, nós vamos logo lá no Google querendo saber para nós falarmos. É isto e aquilo. Então, as ferramentas, elas vêm alimentar, sim, este ego, vêm alimentar essa arrogância. Mas nós temos que tomar muito cuidado. E como que nós devemos fazer uso dessa tecnologia, que é muito boa, e que é criada por Deus, que é controlada por Deus, mas o homem, ele não sabendo usar, ela vai ser usada para o mal e vai trazer essa arrogância no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E muitas vezes, quando nós temos irmãozinhos muito simples, dóceis, precisam de ouvir com carinho essa mensagem do Evangelho, essa mensagem da revelação de Deus, aquele que está na responsabilidade de transmitir, ele traz a arrogância. E isso não gera vida nas pessoas. Então, queridos, o que nós estamos aqui trazendo para vocês, eu falo nós, porque justamente o que eu estou trazendo aqui é o conjunto de uma discussão entre irmãos que tem sido muito boa para nós, né? Então, quando nós estamos falando de conhecimento, nós temos até aquela questão da biografia, né? Que nós conhecemos tanto as obras das pessoas que ela fez, mas nós não sabemos nada sobre ela. Inclusive, até mesmo nas leituras dos livros que nós fazemos, eu sempre tento, principalmente na minha área profissional da educação, conhecer um pouco sobre o autor, né? Até para dar uma sustentabilidade maior naquele ensino que vou passar, porque de fato aquele ensino não é meu, aquele ensino é de alguém, e eu não posso usurpar daquele ensino, né? E eu procuro conhecer um pouco, ler um pouco sobre aquele autor,
para poder transmitir esse conhecimento para as pessoas, para que esse conhecimento, inclusive, que eu estou passando, seja significativo. E eu percebo que quando eu transmito também um pouco deste autor, como que ele pensou esse ensino, como que ele pensou essa estrutura do conhecimento, eu sinto que as pessoas, elas têm mais um entendimento melhor e tem significativo. Agora, principalmente o nosso Deus, na qual nós fomos chamados para anunciar. Fomos chamados para anunciar as boas novas. Então, muito mais, eu devo conhecer profundamente este nosso autor, a biografia, quem é ele, quem é este Deus que eu estou anunciando, né? Então, a teologia ela é extremamente importante. A própria palavra diz que ela é o estudo de Deus. Mas, então, o que acontece? Ela busca muito mais sobre Deus. Então, não é o problema da teologia, mas é o problema de como nós lidamos com esta área da ciência, né? Ela é uma ciência. Agora, nós cristãos, que temos a revelação de Deus em nós, que temos essa intimidade com Deus, aí ela pode ser uma ferramenta muito boa para nós, né? Então, ela estuda sobre a natureza de Deus, sobre os seus atributos, sobre as suas ações, mas ela estuda do ponto de vista intelectual. E quando nós estamos falando do conhecimento de Deus, nós estamos falando do ponto de vista de vida, do ponto de vista transformador. Então, quando eu estou ministrando sobre Deus, falando de Deus para alguém, eu devo pensar que eu estou apresentando uma pessoa para alguém, né? E quando eu estou apresentando a obra deste autor, a obra deste alguém, eu estou apresentando alguém que tem a seguinte proposta para você, que deseja que você ande da seguinte maneira, né? Então, a teologia ela vai buscar as relações de Deus com o homem, a natureza da criação, enfim, tem uma série de coisas maravilhosas que nós podemos estudar, que nós podemos aprender sobre Deus, sobre os seus intentos, sobre as suas obras. Mas, acima de tudo, como prioridade, é a busca do conhecimento da pessoa de Deus. É isso que chama a atenção nessa reflexão, né? É muito importante conhecer a obra, porque quando nós conhecemos a obra, aumenta ainda mais o conhecimento dessa pessoa, mas eu não posso fazer o inverso, conhecer a pessoa pela obra, mas eu conheço a obra pela pessoa. Então, olha a ordem das coisas, é importante você atentar para isso, a ordem, né, da situação. Eu conheço as coisas de Deus através de Deus. Então, primeiro eu conheço a pessoa de Deus e depois eu conheço Deus. A revelação é a maneira de conhecer Deus, pode ser compreendida sobre 3 aspectos, né? Nós temos lá em Gênesis, né, a revelação geral, né? Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Isso aqui é uma passagem de Romanos 1, versículo 20 e 22, onde Paulo está colocando aí a revelação geral de Deus pela sua criação, e na verdade os homens conheciam muito sobre Deus, conheciam sobre tudo sobre a criação, e esse conhecimento intelectual, aí aqui está, eles tiveram esse conhecimento intelectual, e aí o que acontece? Eles se perderam, se tornaram obscuros, né? E dizendo-se sábios, mas tornaram-se loucos, porque é uma loucura quando nós não conhecemos a pessoa de Deus. A nossa existência, ela não tem sentido quando nós não conhecemos o autor da nossa existência.
Em todos os homens há um anseio por compreensão e a natureza fornece essa explicação através da criação e, portanto, da existência do Criador. Então, na sequência, nós vamos falar um pouco mais sobre essa revelação em Hebreus 1 e João 1. Então, amanhã nós vamos iniciar com Hebreus 1 e João 1 e você pode até fazer a leitura desses 2 capítulos para amanhã. Ok? Então, até breve.